Olá a todos, bem-vindos ao canal Ana Reiki Tarô. Estamos iniciando mais uma leitura para lhe ajudar aí. Eu sou Ana, taróloga, mestre reikiana, cartomante, com experiência aí de 20 anos e estou aqui servindo como um canal da espiritualidade para passar uma mensagem para você. Eu faço tiragens neste canal exclusivamente voltado ao amor, ajudo você a aumentar a sua autoestima e a, enfim, destravar a sua vida amorosa através das cartas, através do reiki, através de dicas práticas para o seu dia a dia. E hoje a gente está aqui com a mesa decorada porque a gente está iniciando, uma nova estação que é o outono. Então, pelo menos no dia que eu estou fazendo essa tiragem, não sei o dia que você está vendo, não importa, é válido para qualquer época. O importante é o momento que essa mensagem chegou até você. Mas em virtude de sermos outono, eu preparei uma tiragem focada muito na estação, né? A gente sabe que a passagem do outono, o dia que marca o início do outono, dia 21 de março, a gente tem aqui no hemisfério sul o equinócio de outono, quer dizer que noite e dia são iguais, e depois a gente vai se adentrando por um período em que o sol vai se recolhendo, né? As noites vão ficando mais longas. Mas o outono, como todo equinócio, se uma primavera, ele fala, só um pouquinho que eu sou perfeccionista, a gente vai aumentar aqui isso, vou ajeitar. O outono fala de equilíbrio. Então, pensando nisso, pensando no o que é o equilíbrio, né? O equilíbrio é a gente balançar as nossas luzes e as nossas sombras. Então, pensando na questão do relacionamento amoroso, para você que é comprometido, é casado, namorando, noivo, tem um compromisso amoroso com alguém, está se envolvendo com alguém, pode ser que seja de muitos anos ou conheceu faz pouco tempo, mas o que você pode trazer para sua vida para que essa relação tenha mais equilíbrio? Como é que você pode equilibrar as luzes e as sombras dessa relação? Vamos perguntar as cartas? Para isso, pessoal, eu separei duas opções. A opção de número 1, o cristal, e a opção de número 2, a ametista. Tanto o cristal, pessoal, quanto a ametista são duas pedras que trazem equilíbrio. Então, são pedras boas para você ter aí na sua mesa, na sua casa, enfim, para que ele traga um equilíbrio. Então, concentre-se, faça uma oração. Se você quiser, você pause o vídeo e escolha o cristal, opção número 1, ou a ametista, opção número 2. Quem quiser pode pausar o vídeo, eu vou dar prosseguimento. Estou testando alguns métodos, pessoal, então eu comecei essa tiragem aqui fazendo já com as cartas. Eu vou testar embaralhar as cartas na hora. Então aqui está um cristal. O cristal pode ser qualquer tamanho, né, pessoal? Que eu tenho esse aqui, um pouquinho maior, tem cristais menores, cristal. Então vamos perguntar a espiritualidade. O que eu posso trazer para que tenha mais equilíbrio nessa relação? Equilíbrio entre as luzes e sombras. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tirar aqui as cartas do tarô Wicca, o tarô das bruxas, e a gente vai perguntar para o tarô das bruxas como é que está a energia dessa relação nesse momento. Concentre-se, pense em alguém especial, né, a pessoa que você está envolvida, que você tem um relacionamento, e vamos perguntar para as cartas como é que você pode trazer equilíbrio. Eu já embaralhei, só dei mais uma rápida embaralhada aqui na frente de vocês, e vamos selecionar então 3 cartas. Certo, pessoal? Vamos lá? 3 cartas. O equilíbrio nesta relação. Como está a energia deste relacionamento? Então, aqui, vamos lá. 3 cartinhas. Vou deixar aqui do ladinho. Então, essas 3 cartas aqui vão falar da energia desta relação. Agora, a gente vai perguntar um pouquinho sobre as luzes e as sombras com o cigano. Carta virada aqui, pessoal, só um pouquinho. As luzes e as sombras, e afinal, o que se sobrepõe neste momento. Então, luzes e sombras, vamos saber desta relação quais as luzes e quais as sombras, que o cigano nos diga. Quais as luzes presentes neste momento nessa relação? 3 cartas, vamos falar das luzes aqui. Quais as sombras e o que está se sobrepondo? Uma carta. Muito bem. Sombras. Desculpem balançar tanto aqui. Sempre ajeitando bem para que vocês enxerguem. Enfim, vamos pedir ao tarô do Osho um conselho. Uma carta que sirva como conselhadora. Já saltou aqui? É essa mesmo. Então
vamos lá, pessoal. Como é que tá a energia dessa relação? A Imperatriz, o Pajem de Paus e a Estrela, olha só. Uma relação bastante abençoada, pessoal, né? A Estrela vem falando de muita proteção espiritual. Então, é uma relação de vocês que hoje tem muita proteção espiritual. Isso é uma coisa boa, obviamente, que bom que estamos protegidos, mas isso também pode indicar que está havendo necessidade de ter proteção espiritual por algum motivo. A gente vai entender nas sombras. A Imperatriz fala de uma relação que ela está crescendo, em crescimento. Então, para quem recém se conheceu, ela está num processo de crescimento. Mas é um processo, para outros, né? É um processo que leva tempo. Para outros que já estão há mais tempo, ela pode continuar amadurecendo algumas questões. Mas a Imperatriz também fala muito de fertilidade. Então, pode ser, para alguns casos, vocês estão tentando ter filhos. Para outros casos, vocês estão tentando tornar férteis outras questões na vida de vocês. Adapte ao seu caso. E o pajem vem aqui falando, vocês notem o gatinho aqui, o gatinho falando dessa malícia, dessa esperteza, mas também dessa lealdade, né, desse olhar atento aqui, assim. Então, o Pajem de Paus vem falando, assim, que vocês estão, e provavelmente tem muito a ver aqui com quem está tentando ter filho, porque o Paus também fala muito de paixão, então uma relação que está vivendo muita paixão, e está vivendo um momento novo, talvez vocês estavam num momento estagnado, né, num momento difícil, e agora tá de novo voltando à paixão, né, porque existe muito, assim, existe muito a harmonia, essa busca de malícia, os dois buscando realmente, né, essas questões todas que o gatinho nos traz. Deixa eu até ver o que significa aqui um pouquinho mais para vocês. Só para quem quer saber mais, assim. Percepção, poderes psíquicos, mistérios, tá. É isso aí. Então, aqui, ó, vejam que dois elementos aqui, a estrela, né, e o gatinho falando dessa coisa de percepção. Então, por estar em evolução, provavelmente vocês perceberam que havia essa necessidade de trazer mais paixão, trazer mais coisas novas. Então, é uma energia bem gostosa aqui dessa relação. Mas vamos entender um pouquinho mais. Qual é a luz que a gente tem? Aqui já falou bastante de luz e realmente está muito favorável, gente, para gravidez aqui. Muito favorável. Em alguns casos, a mulher do casal já está grávida e está só esperando uma confirmação. Então, a luz é isso, uma gravidez a caminho ou então uma mudança. É uma mudança muito positiva, atingindo principalmente o lado feminino da relação. Se for para duas mulheres ou dois homens, adapte, pessoal, para o lado mais emocional, realmente. Então, uma mudança, na verdade, as luzes vêm falando uma confirmação, uma mudança muito positiva para o lado feminino. O que tem de sombra nessa relação? O que tem de sombra, gente? A árvore vem falando, tem duas possibilidades aqui, tá? A sombra pode ser alguém próximo de vocês, tentando atrapalhar essa harmonia, esse equilíbrio, porque o que acontece? Vocês estão realmente exalando paixão, as pessoas ficam perceptíveis, né? Até se a mulher está grávida, então essa coisa fica perceptível que existe uma harmonia, existe uma conexão, isso pode trazer muita inveja, atrair inveja para o casal. Então pode ser isso e alguém até da própria família. E também tem uma questão de equilíbrio, né? Porque muitas vezes acontece de uma das partes está muito disposto à paixão, à sedução e a outra nem tanto. Então talvez a sombra seja isso. Aqui, essa carta para me responder o que se sobrepõe, vejam só, saiu o urso. O que se sobrepõe aqui? Eu vou ter que tirar mais uma carta, pessoal. Então, pessoal, o que eu tô vendo aqui? O que se sobrepõe aqui? Se sobrepõe realmente um desejo de ambas as partes de proteger esta relação. Então, eu diria que a luz se sobrepõe, porque provavelmente essa mudança é uma mudança na vida da mulher que está atingindo os dois. Então, existe um desejo, sim, de que isso se mantenha por um longo período. Então, o que está se sobrepondo neste momento, aqui, né, o urso vem falando disso, porque o urso geralmente é uma carta negativa. Mas, nesse caso, a gente pode interpretar como proteção. Ele não é só falsidade, ansiedade, porque não tem nenhuma outra carta que denote isso. Então, aqui ele vem como proteção. Então, o que existe, assim, preponderante, vocês têm a proteção a essa mudança que tem. Existe um esforço em conjunto do casal. E aqui o conselhinho do Osho vem falando de projeções.
Vamos ler um pouquinho, um trechinho desta carta para entender. Desculpa, pessoal, para entender o que essas projeções estão querendo nos falar. Vou ler aqui um trechinho. Ó. Todos nós podemos cair na armadilha de projetar filmes de nossa própria autoria sobre as situações das pessoas à nossa volta. Isso acontece quando não estamos plenamente conscientes das nossas expectativas, desejos, julgamentos. Então, em vez de assumir a responsabilidade por tais expectativas, desejos e julgamento e de reconhecê-los como nossos, tentamos atribuí-los aos outros. Uma projeção pode ser diabólica ou divina, perturbadora ou confortadora, mas continua sendo uma projeção. Uma nuvem que nos impede de ver a realidade como ela é. O único modo de escapar disso é entender como funciona o jogo. Quando você der com o julgamento se formando a respeito de outra pessoa, vire ou do avesso, aquilo que você está vendo outra, na verdade, pertence a você, a sua visão está límpida ou obstruída pelo que você quer ver. Então, aqui o que é importante, pessoal, o conselho da espiritualidade é o seguinte. Eu acho que tem um cuidado muito forte com a expectativa. Muitas vezes você está muito focado naquilo que o outro quer, né? E você não está reconhecendo. E é claro que a gente tem que dar apoio ao sonho do outro, né? Quando a gente está num relacionamento. É claro que a gente tem que servir como um braço apoiador. Mas você tem que ter cuidado para entender que aquilo é a expectativa do outro, não é a sua. Então, o conselho aqui, geral, para se ter equilíbrio nessa relação, vocês estão vivendo um momento muito bom, de muita paixão, de muita novidade, de muita proteção, talvez aqui uma gravidez, muitas mudanças chegando, alguém podendo invejar isso, mas os dois bem dispostos a proteger, e o que você tem que, para manter o equilíbrio, é não tentar projetar a expectativa do outro como sua. O desejo do outro você vai apoiar e ponto final. Porque se você começa a tomar aquilo como seu, então acho que isso vale muito para a parte que não, para as duas partes, eu diria, não só para quem está evidenciando a mudança. Mas, travou ali um pouquinho. Então você tem que ter cuidado para que, ao você ficar projetando e tentando tomar a expectativa e o desejo do outro como seu, você vai estar ignorando aquilo que realmente é do seu desejo. Isso é muito prejudicial, porque quando você deixa de existir, você deixa de ser atraente, você deixa de ser uma parte influenciável, porque o relacionamento são duas pessoas, então os dois têm que estar presentes, os dois têm que se mostrar. Então, para manter o equilíbrio, pessoal, cuide disso, não se projete, apoie sim o seu parceiro, mas mantenha firme o que é expectativa, o que é desejo dele, o que é seu. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos, uma linda tiragem, e vamos agora para quem se conectou com a pedrinha 2, a ametista. Então, pessoal do cristal, muito boa tiragem, e vamos agora para a pedrinha número 2, a ametista. Então, vamos lá, concentre-se, vamos entender qual a energia que existe nessa relação. O que eu posso fazer para trazer equilíbrio nessa relação? Como equilibrar as luzes e sombras desse relacionamento que hoje eu tenho com essa pessoa? O que eu devo fazer? Vamos entender então. Perguntando à espiritualidade, qual a energia predominante hoje neste relacionamento? Achei me queimar ali. Não é uma boa ideia fazer unha um pouco antes de tirar as cartas. Eu fiz a unha e venho correndo fazer os vídeos e olha aqui, não tá tão perfeito. Vocês não estão vendo, mas eu tô. Qual a energia? Quero uma carta, moço. Respeita. Ela quis vir duas. Eu vou considerar essa aqui que quis vir. Se eu precisar uma interpretação, eu pego mais uma. Então, aqui a energia presente hoje. Vamos entender as luzes e sombras. Quais luzes e quais sombras eu tenho presente neste relacionamento hoje? Já saiu aqui, vou considerar. Já saiu aqui, vou considerar. Aqui a gente tá falando de luz. E aqui também já saiu, vou considerar luz. Sombra. Ana, por que tu tá fazendo diferente? Porque eu senti que devia ser diferente. Começou a vir muito forte algumas coisas, sombra. Quando começa a vir, tá querendo falar muito aqui essa tiragem. Um pouquinho mais da sombra e, enfim, o que se
sobrepõe hoje. E vamos ao conselho da espiritualidade, já veio. Então vamos lá, pessoal. Opção número 2, qual a energia presente? Olha só, uma energia linda. Grande sacerdotisa, 3 de ouros e o 9 de ouros. 2 cartas de ouros. O que é a grande sacerdotisa, então, como é o arcano? O que a grande sacerdotisa vem falando? Vem falando de um início muito importante. De novo, gato, gente. Olha só a percepção de vocês bem, como é que se diz, apurada. Então, a sacerdotisa vem falando de um grande início, de um início até de um grande aprendizado, eu diria. E aqui, ó, tanto tem a ver com, de novo, o gatinho. Vocês vejam que então, a questão do gato, da apuração realmente, da percepção de algo, vem falando, então, vocês iniciando algo que vocês estavam observando, estavam estudando, vocês realmente estão iniciando. Aqui vale muito para quem recém se conheceu, para quem já está há um tempo junto, está iniciando uma nova fase mesmo. O que é? Uma fase de mais sucesso. Então, eu vejo aqui uma questão financeira muito forte, tá? Vocês realmente está vindo mais dinheiro, está vindo mais sucesso, então uma nova fase vindo aqui. Uma fase que uma das partes, as duas se dedicaram muito, talvez vocês tenham um negócio juntos, talvez um de vocês ou os dois investiram muito tempo nesse negócio, e um dos dois está iniciando uma nova carreira, mas eu vejo muito sucesso vindo, e vocês já estão sentindo esse sucesso. Aqui o pássaro está falando de muitas coisas boas chegando. Então, algo novo, assim, uma fase nova realmente, né, que pode ser tanto do relacionamento em si quanto da vida. E os pássaros aqui de novo falando de algo chegando, a âncora e a carta confirmam. Então vem uma notícia muito positiva. Então, por exemplo, alguém fez um concurso público e vai ser chamado, vocês dois alguns aqui tentando comprar um apartamento, um imóvel em conjunto, vindo a confirmação, a assinatura desse contrato, então algo muito forte. A sombra. Então, pessoal, o que eu tô vendo aqui, tá? Dinheiro é bom, por exemplo, no caso, para quem tá ganhando mais dinheiro abrindo negócio, mas aí, por exemplo, com dinheiro, com uma empresa, pode vir algumas brigas, tá? E inevitavelmente isso gera, apesar de trazer tantas coisas boas, isso gera alguns cortes. Da mesma forma que um imóvel novo gera uma mudança, gera um corte na vida antiga, no imóvel antigo, né? Então, realmente, essa fase nova, a sombra vem falando de algumas brigas e alguns cortes por conta da chegada desse novo. E o que se sobrepõe? Aqui a chave em si é uma carta que fala muito de equilíbrio, pessoal. Então a gente tem aqui uma carta falando em si de equilíbrio. Eu não vejo hoje, nessa situação, não dá para dizer que existe o lado luz ou sombra se sobrepondo realmente. Aqui existe um equilíbrio, porque tanto está forte essa energia da mudança, da confirmação de algo, que pode ser um imóvel, o início de um contrato novo de trabalho, de uma empresa, como está muito forte todas as brigas, todos os cortes, as questões que essa novidade está trazendo. Então, é bastante equilibrado. Então, realmente, algo novo que vem muito forte aqui. E o conselho da espiritualidade, o Osho vem falando de silêncio. O silêncio, vocês veem, ele tá um rosto, né? Opa, aqui um rosto. E aqui a lua bem forte e ali a lua refletindo no mar, aqui na água, né? Esse rosto desenhado através das nuvens. Desculpa, não sei o que me deu sono. Fala muito de um momento de se silenciar. Eu acho que eu sei até o que essa carta quis dizer, mas eu gosto de ler aqui para vocês, porque às vezes no que eu leio tem alguma mensagem a mais. Mas basicamente ela pede cuidado para quem vocês falam, para que vocês não... Claro que a gente, quando tem uma coisa boa acontecendo, a gente quer sair contando para todo mundo, mas vocês guardem entre vocês até se confirmar, né? E procurem, como vai ter brigas, né? Muitas vezes também quando vê essas brigas, não saia contando para todo mundo. Ana, não posso pedir conselho? Pode, mas cuidado com o que você fale, porque muitas vezes você tem que silenciar e ouvir. E também em relação ao outro, sabe? Você tem que comunicar muitas coisas, mas às vezes tem muitos medos aqui dessa situação que são seus, então você precisa silenciar. Como eu tô lendo para você precisa silenciar para entender. Este é o momento de reencontrar-se consigo mesmo. A compreensão os insights que lhe ocorrem nesse instante manifestar-se-ão mais tarde em uma fase de maior extraversão na sua vida. Lembra que eu falei para vocês muito forte a energia do gato aqui, ó, de apuração, de percepção?
É porque realmente vocês talvez tenham que observar, né? Além de viver tudo isso, ficar observando um pouquinho como é que isso pode se dar no futuro. Observa, silenciando como é que vocês podem fazer dar certo essa mudança na vida de vocês. Realmente é buscar dentro de si, porque eu vejo que tem uma fase linda começando, mas isso pode se perder se você não parar e não refletir um pouquinho e não tentar. Você tem que viver esse momento, mas você também não se conectar, né? Não só ficar. Porque às vezes a gente está tão no automático que a gente só quer viver e contar e tal. E a gente não para olhar a situação. Pare para enxergar essa situação. Observe essa mudança que tem acontecendo na vida de vocês, ou que está para acontecer. Observe e daí você vai tirar uma lição importante para manter o sucesso da relação e permanecer o equilíbrio. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos. Se você gostou da tiragem, deixe o seu like, se inscreva no canal, que estamos sempre postando novas tiragens aí para todos vocês, sempre com foco em aumentar a sua autoestima e destravar a sua vida amorosa. Gratidão.